Queridos, vamos pegar nossas Bíblias. Vamos começar do capítulo 5, a partir do 18. Aí vamos entrar no capítulo 6 e ler ainda do 6 o versículo 1 e o versículo 2. Acompanhe na sua Bíblia, abra seu coração. Deixa Deus falar com você. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Queridos, esse texto é um texto maravilhoso, dentre tantos que nós vemos aqui nas cartas de Paulo, sobretudo, porque é um texto que fala sobre a grande mensagem do Evangelho, o grande momento do Evangelho é essa questão da reconciliação. Se bem que todo o Evangelho, do princípio ao fim, ele visa a reconciliação. Só que o Evangelho compreende, desde o momento da encarnação do Verbo, ao seu nascimento humano, ao seu viver humano. Tudo isso compreende o Evangelho, porque o Evangelho fala dessa boa notícia que só é possível mediante toda essa obra de Deus em Cristo, que começa pela encarnação e vai então até a sua ressurreição, ascensão, exaltação, entronização, intercessão. Enfim, é muito longo o Evangelho no seu plano completo, mas tudo isso visa a este ponto do Evangelho, que aqui o apóstolo Paulo chama de o ministério da reconciliação. Veja como que o apóstolo Paulo, escrevendo, atenção, à igreja de Corinto, e eu me refiro a isso, porque me parece que quando se prega o Evangelho, comumente se prega para, como se diz, né, para os incrédulos. Porque os crentes, teoricamente, são aqueles que já receberam o Evangelho. Então, para estes, costuma-se pensar, não precisa mais pregar o Evangelho. Agora vamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não receberam o Evangelho. Aí pregar para os incrédulos. E aí então, diante do texto sagrado, é espantoso quando se percebe que o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto, há uma igreja que no capítulo 1, ele diz que era uma igreja de santos, de pessoas que foram santificadas, de pessoas que foram separadas, de pessoas que pertencem a Deus, de pessoas que foram lavadas, que foram regeneradas, de pessoas que foram santificadas, pessoas que compõem a igreja de Cristo. Mas uma coisa é certa, a igreja de Cristo, sim, é verdade, ela é composta pelos chamados e ela é composta pelos santos, no sentido de que aquele a quem Deus chama, Deus santifica, Deus separa para si. Só que essa separação, ou essa santificação, a que a Bíblia faz referência, é uma santificação meramente objetiva. Ou seja, você está separado em Cristo. Nele, você é uma nova criatura. Entenda, nele, você está santificado. Nele, você está salvo. Agora, efetivamente falando, aquilo que você é, subjetivamente, na sua alma, no seu coração, na sua mente, é verdade que nós precisamos ainda experimentar salvação, experimentar libertação, experimentar cura. E este é o grande equilíbrio do Evangelho,
quando não somente nós entendemos pela Escritura que Deus nos concede uma salvação objetiva, ou seja, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, a redenção de Cristo, nos concede perdão de pecados, nos concede reconciliação, nos concede justificação, nos concede santificação, mas que ao mesmo momento nós somos convidados agora a provar essas bênçãos que já nos são dadas, ou já nos foram dadas, em Cristo Jesus. Somos